Bom, então o vídeo de hoje basicamente eu vou estar abrindo a minha planilha de preço teto aí, como eu precifico as ações que eu estou comprando. Enfim, essa planilha não estão todas as ações ainda, porque eu estou migrando de uma planilha que eu tinha anteriormente para essa, tem só algumas ações. Estou fazendo alguns ajustes nos cálculos, mas os que tem aqui eu achei muito interessante trazer para esse vídeo, que eu vejo pouca gente falando no YouTube, na verdade, de como definir o preço de uma ação. Existem vários métodos aí, valuation, pelos dividendos, mas eu acabo mesclando dois métodos ali para comparar e tomar a decisão. Então, sem enrolar muito, vamos direto para a planilha aqui para a gente estar entendendo como isso funciona. Aqui eu vou tomar como exemplo o Banco do Brasil. Eu tenho cada aba da planilha aqui, você pode ver que é uma empresa diferente e basicamente é a mesma ideia para todas elas, né? Mas eu vou pegar um exemplo para estar demonstrando aqui no vídeo detalhadamente. Então, eu só botei o ticker aqui, a quantidade de ações que a empresa tem. Se ela tem alguma ação em tesouraria, então eu vou descontar desse total lá na frente. E esse beta aqui que eu explico depois onde é que a gente consegue e para que ele serve, né? Primeira ideia aqui seria um preço teto em cima dos dividendos, para avaliar se o que eu projeto de pagamento de dividendo dessa empresa futuramente é interessante ou não para mim. E bom, tem muita gente que faz isso considerando o lucro dos últimos 12 meses. Eu faço um pouco diferente, eu pego de diversos anos, então eu peguei desde 2022 até 2024, o que já tinha em registro, né? 2025, o Banco do Brasil reajustou o guidance ali para 21 bi e 2026 eu considerei que ia ficar nos mesmos 21 bi, ou seja, extremamente conservador, sem nem um crescimento de lucro. Lembrando, isso é no meu ponto de vista, né? O payout também eu peguei de cada respectivo ano, né? E 2025, como ele ajustou para 30%, eu mantive os 30%, 2026 também. Com lucro e payout, a gente já consegue definir os dividendos. Então, basicamente, aqui é uma continha, né? Só multipliquei o lucro pelo payout de cada ano para mim ter o total distribuído, porque o restante vai ficar em caixa. Isso é um detalhe importante lá na frente. A gente vai fazer uma outra continha para considerar esse dinheiro que fica em caixa. Pego esse total que foi distribuído, que é o dividendo que a empresa pagou, e divido pela quantidade de ações menos as ações em tesouraria. Então, eu vou ter a quantidade de dividendo por ação. E isso é o dado que me importa nesse primeiro momento. Então eu faço isso para todos os anos que eu tenho aqui. Aqui nesse próximo quadrante, basicamente eu tiro a média desses dividendos por ação, desvio padrão também para mim entender se a média de variação com relação à média dos valores é muito grande, né? Se isso está muito discrepante, está variando muito ou não. Aqui não é uma variação tão significativa assim, mas ainda assim tem bastante, né? Muito se deu aqui em 2025, né? Que é esse ano vigente, por conta daquelas questões de inadimplência do agro e tudo mais, né? Uma média ponderada com relação ao lucro, também a média ponderada acaba não variando muito da média, e a mediana. E bom, basicamente desses valores aqui, né, que eu tirei aqui, aplico as fórmulas em cima do dividendo por ação, eu uso basicamente a média. E onde é que eu uso essa média, né? Essa média basicamente é o dividendo que eu acredito que eu vou estar recebendo, né? Eu vou tomar ele como o dividendo que eu vou estar recebendo na média ao longo dos anos, que são referentes a esses anos que eu avaliei. Basicamente eu vou pegar esse carinha aqui e dividir pelo meu dividend yield desejado. Muita gente considera 6%, né? É uma questão de mercado ali, enfim, os 6% que é o mínimo aceitável. Eu tô considerando o 8% aqui que ainda ficaria dentro, né? Aqui eu trouxe a cotação, então ele tá cotado hoje a 22,11. O meu preço teto aqui, se a gente pegar, eu tô basicamente dividindo a média pelos 8%, eu tenho 22,84. Então, falando em dividendos, né, considerando 8% nessa projeção, ainda assim estaria dentro do meu preço teto. E aqui, nessa parte aqui da planilha, é que o negócio começa a ficar mais interessante, né? Porque vamos imaginar o seguinte: você calculou, você projetou o quanto de dividendo que a empresa pode te pagar, né? O dividend yield, porcentagem que ela pode te pagar com relação ao quanto que ela está custando hoje. Mas a gente não pode esquecer do dinheiro que ficou no caixa da empresa. Como é que eu faço para projetar o quanto que esse dinheiro que ficou no caixa da empresa pode me dar de retorno? E o caminho que eu uso é basicamente utilizar o ROI, né, que é o quanto que a empresa consegue gerar de retorno sobre o patrimônio líquido dela. Basicamente é o lucro líquido. Então aqui eu vou nessa mesma ideia do dividendo lá de cima. Eu listei os mesmos anos que eu considerei lá em cima para análise e peguei o ROI de cada respectivo ano. Para 2025, basta você pegar o lucro que o Banco do Brasil está considerando nesse ano, então aos 21 milhões que a gente considera lá em cima na parte do dividend yield, e dividir pelo patrimônio líquido do banco. Então você vai chegar em aproximadamente 11 e alguma coisa. Eu considerei ainda 11 aqui, para 25 e para 26 também, da mesma forma que lá em cima, para a gente ser bem conservador. E a partir disso, eu chego na minha taxa de crescimento anual esperada,
que é esse G aqui, né? E o que a gente faz basicamente é o seguinte, eu multiplico o ROI, que é o quanto que o banco consegue gerar, né? O quanto que a empresa consegue gerar em cima do patrimônio dela, por 1 menos o payout. Ou seja, o payout é o valor que sai da empresa para o acionista. Eu faço essa continha, né? Porque o payout é em porcentagem, então 1 seria 100%. Se eu pego esse 1 e desconto o payout, eu estou considerando o valor que ficou em caixa. Então, estou multiplicando o que ficou no caixa da empresa por quanto que ela consegue fazer de dinheiro em cima disso. Basicamente, é o quanto que ela vai conseguir pegar aquele dinheiro que ficou com ela e transformar em valor pra gente. E eu faço isso para cada respectivo ano também. Aqui é a mesma coisa lá em cima, então eu tiro uma média, desvio padrão para entender se isso aqui varia muito, média ponderada e a mediana. E para chegar num valor final, para mim considerar o todo, eu basicamente somo o quanto que ela vai me dar de dividend yield, com base nos dividendos que eu projeto e a cotação, mais a mediana da minha taxa de crescimento que eu acabei de calcular. Então, aqui está a fórmula, basicamente eu chego em 15,96. Eu faço isso daqui em cada aba separada para cada empresa. Então, poxa, ler o relatório de uma empresa, vai ali, atualiza os dados. Saiu o resultado trimestral, enfim, vai ali e atualiza os dados. Dessa forma, sempre vai ter uma base de dados bem interessante e atualizada para conseguir identificar se é uma oportunidade ou não. O que vai variar é a cotação, mas aí tu consegue puxar a cotação atualizada pelo Google Finance, né? Daí a gente faz isso aqui, eu fiz, né, para cada empresa uma aba e a gente junta tudo num compilado só. Então, por exemplo, aqui, ó, como eu falei, essa planilha aqui eu ainda estou montando das outras empresas, faltam algumas, né? Mas as que já estão aqui, aquele preço teto que eu cheguei lá dos 8%, aqui eu puxo a cotação atualizada dela, o tipo de preço teto, a variação entre preço teto e cotação, o dividend yield mais a minha taxa de crescimento que a gente também calculou lá na aba da própria empresa, então eu só puxo esse valor de lá. E aqui eu considero também esse KPM, né? O KPM basicamente eu estou comparando o quanto que essa empresa consegue me entregar de dividend yield mais o crescimento dela, que é considerando o valor que ficou no caixa dela, pelo ROI e tudo mais que a gente fez anteriormente. Eu comparo isso com o risco do país nesse momento. E como é que eu faço isso? Como é que eu chego nesse valor, né? Bom, basicamente a conta é a seguinte, né? Eu trouxe aqui pra gente até os valores em cima para ficar bem didático. Então a gente pega a Selic, nossa Selic hoje está em 15, eu somo ela com o risco Brasil, isso a gente consegue lá no site da Modaran. Aqui eu peguei atualizado, tá hoje em 3,34%, e eu multiplico esse risco Brasil pelo beta da minha ação. Então, cada ação vai ter um beta, que é o quanto que ela varia de acordo com a bolsa, né? Com o mercado em si. Esse beta você consegue em diversos lugares, eu peguei no Status Invest, e esse beta é esse carinha aqui que eu tinha comentado no começo do vídeo. Mais pra frente eu ia explicar, é esse beta. Então, estou somando Selic com risco Brasil multiplicado pelo beta, e eu chego em 16,27. Ou seja, para essa empresa se tornar atrativa para mim, ela teria que render, né? Considerando dividend yield e crescimento, pelo menos 16,27%, o que não está acontecendo. Então, eu deixei uma formulazinha aqui para mim, está sinalizando que está caro. Porém, aqui a gente tem que ter a seguinte análise também, né? Porque nesses casos, a questão de dividendo acaba sendo muito interessante, né? A empresa ainda assim é uma oportunidade. O que está acontecendo aqui é que, como eu considero a Selic está extremamente alta, o KPM fica muito alto, extremamente absurdo. Então, se eu visualizo um horizonte, né, onde eu compro ações por longo prazo, muito possivelmente faz sentido eu comprar Banco do Brasil, né? Por mais que ainda esteja apontando que está caro para mim aqui. Ele pode me proporcionar um retorno muito interessante, né? A Selic ela não é sustentável a 15% durante muito tempo, tanto que ano que vem ela já está ali prevista pelo Copom para reduzir, pelo menos para 12,5 pontos, salvo engano. E basicamente a partir desses dados ali, a gente vai fazendo essa análise e comparando as empresas, né, identificando as oportunidades. Como a cotação dela vai atualizando diariamente e a gente ajusta trimestralmente os outros valores, vez ou outra vai surgir uma oportunidade ali de compra. Tá bom, isso foi o resumo geral aqui da nossa planilha, do que eu estou usando hoje, né, como eu estou montando ela, tudo que eu considero para fazer minhas contas de preço teto. Se eu conseguir te ensinar algo diferente, já deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.